Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, junto com o professor Tiago. Sejam todos bem-vindos em nome da Secretaria da Educação. Antes de nós começarmos nossa aula, temos dois recados bem importantes. Lembra daquele link de presença que agora não tem mais. O que temos é uma atividade obrigatória e é importante que todos vocês façam, ok? Próximo recado. A galera que assistem as aulas pela televisão, que pega o material impresso no colégio, poxa, não tem outra palavra que não seja parabéns. Está estudando. Porra, guerreiros, hein? Mas quem pode, quem tem condições, quem tem acesso tecnológico, deixar um convite, venha conhecer o universo digital pedagógico do Aula Paraná. Sem mais delongas, como diriam os mais antigos, dobrem suas mangas, apertem o cinto, segure-se na poltrona. Embarque nessa, galerinha, vamos para a nossa próxima aula, aula 90. Agora já é Império Carolíngio. Dá para entender? Não. É uma continuidade do que nós estudamos na aula passada, 89, os domínios germanos, os reinos francos, o reino franco, os reinos germânicos. Comentamos sobre Clovis e agora, pós-Clovis, como que fica esse reino que se estabilizou, se consolidou com o cristianismo, inclusive? Trabalhamos com aquela imagem da conversão de Clovis, um rei franco que acredita numa mitologia, num panteão de deuses, germânicos. Como que se converte ao cristianismo? Até teve a questão do casamento dele com a rainha Clotilde, de Burgúndia. E daí como que nós entendemos que após o Reino Franco nós temos uma estabilização, uma continuidade e depois um império que vai surgir, o Império Carolíngio. E não vem de Carol, vem de Carlos Magno, a palavra, Império Carolíngio, ok? Vou apresentar para vocês os objetivos da nossa aula. Reconhecer as principais características do Império Carolíngio. Reconhecer a aliança entre Igreja e Carlos Magno na consolidação do Império e unidade cultural. Eu acho que a palavra, conceito-chave para entendermos esse conteúdo é unidade cultural. Isso não significa que todo mundo ficou igual. Unidade não significa que todos são iguais. Não significa que todos os germanos, de um dia para o outro, passaram a se converter ao cristianismo, ou também que todos os romanos que viviam naquela região passaram também a adorar ou a cultuar, ou mesmo a praticar costumes germânicos na sua região. O que nós temos é uma sociedade surgindo, germanos casando com antigos romanos, temos uma sociedade se misturando, uma miscigenação. Por isso que eu acho que o termo mais bacana para entendermos é uma romanização, uma cristianização dos germânicos, uma germanização dos antigos ou ex-romanos. Por que ex-romano, professor? Porque houve a queda do Império Romano do Ocidente em 476. O Império não há mais. Os romanos estão ali. O que aconteceu com eles é esse processo, essa sociedade nova que nós estamos estudando, ok? Compreender a divisão territorial do Império Carolíngio após a morte de Carlos Magno, vai ter uma nova divisão, uma fragmentação. É um império assim muito curto, mas entendermos a sua existência é interessante para, inclusive, pós-Império Carolíngio, com a sociedade feudal que vocês vão estudar nas próximas aulas. É aquela sociedade dos castelos, eu sei, é aquela sociedade que nós estamos acostumados a ver daqueles cavaleiros, aqueles valores, aquelas histórias cavaleirescas. Exatamente. Vai ter que cair o Império Carolíngio, vai passar por um processo de fragmentação política gigantesca. A Europa inteira totalmente fragmentada, o poder político na mão desses donos de terras, que nós vamos chamar de senhores feudais. É exatamente por isso que estamos estudando o conteúdo de hoje. Agora, na aula passada, vocês viram. Na aula passada foi boa. Na aula passada, vocês viram. Batismo de Clovis, domínio germano, reino dos francos. Nessa aula, tantão, professor, como diria meu filho, vamos estudar tudo isso. Carolíngios, Carlos Magno, Império Carolíngio, a administração e o fim do Império Carolíngio. A gente sempre começa nossas aulas fazendo uma problemática, correto? Agora vocês são nossos historiadores ativos. Me ajude nessa, galerinha do sexto ano. Você saberia dizer a que se refere essa imagem? Professor, na aula passada não era uma do batismo do Clovis lá, da conversão dele? Sim. Tem alguma relação, professor? Não. Como não, professor? Não parece aqui uns religiosos? Esse senhor aqui que está sentado, em formato de... parece que ele está rezando, em joelhos. O que representa isso, professor? Então, na aula passada vocês viram que era o batismo de Clovis. Ele estava numa latrina, uma espécie de um
de um negócio de sauna lá, como é que é? Esqueci o nome, de batismo, né? Era uma imagem diferente. Podemos falar que os personagens estão referentes, não são os mesmos, mas dá uma referência de política e também de religiosidade. Aí sim. Então, essa é a coroação do Carlos Magno. Na aula passada, 89, vocês viram que era o batismo de Clovis, um processo que nós entendemos como um momento muito importante na história, simbologicamente falando. Agora, a coroação de Carlos Magno também, guardando as medidas proporções, entende-se que é uma aliança entre o poder político com o poder religioso, e poderíamos entender que um outro momento da história que simbolicamente representa a aliança entre o poder da igreja e o poder político. Nesse caso, olha a simbologia que interessante. O Papa, de pé, está coroando Carlos Magno, que ele está inclusive submisso à igreja, porque ele está, de que maneira? De joelhos. É uma imagem simbolicamente muito poderosa. Já imaginou alguém de joelhos a você? Exatamente. Aí nós temos toda uma parte religiosa que está legitimando esse momento. A coroação de Carlos Magno foi no ano 800. Se entende que é o momento que ele se tornou imperador. Para ele tornar-se imperador, olha que interessante, ele foi coroado por um papa. Olha que interessante essa simbologia. Meio que semelhante, vocês vão ver para os próximos anos, quando vocês estudarem o 8º ano, se não me engano, no Império Napoleônico, me chama muita atenção. Foi acontecer uma coisa meio semelhante. O Papa foi para coroar, no caso, era Napoleão II, Napoleão Bonaparte, né? Ele chegou e falou, não, me dá aqui a coroa, ninguém vai me coroar. O próprio Napoleão tirou a coroa das mãos do Papa e se coroou, não querendo repetir o feito, a imagem. Napoleão Bonaparte extremamente inteligente, dizendo o seguinte, não, desse caso aqui, a igreja não vai ficar acima do poder, ninguém acima de mim. Olha que imagem simbólica que o Napoleão Bonaparte queria fazer. Nesse caso, Carlos Magno quer fazer essa aproximação entre igreja e poder político, dizendo que ele está submetendo-se ao poder, inclusive religioso, mas que ele vai também, através da igreja, expandir seu poder político. Isso que é importante, legitimar um poder imperial. Que tamanho de poder imperial é esse? Daqui a pouquinho eu vou mostrar. Para chegarmos até lá, vamos entender o seguinte, que os sucessores de Clovis, os próximos reis, não eram tão preocupados com políticas, eles se preocuparam, inclusive, com festas, torneios de esgrima, e acabaram entrando na história chamados como reis indolentes. Acabaram, então, que realmente quem governavam eram os chamados de mordomos do governo ou os prefeitos. Um desses prefeitos, o termo é prefeito mesmo, que era uma espécie de um líder, um governante próximo da corte, próximo do palácio do rei, que tinha ali a parte responsável por fazer a política acontecer. E os reis estavam preocupados com festas, com esgrima, como vocês estão vendo ali. Esse mordomo do paço, ou o prefeito do palácio, acabou que um deles, chamado Pepino Breve, começou a fazer todo um fortalecimento de poder político, derrubou um desses reis merovingios e começa uma nova dinastia, chamada Carolíngia, com Pepino Breve. É engraçado esses nomes, né? Porque Pepino, eu não sei porque ele se chama Pepino, mas o Breve porque ele é baixo. E aí tinha lá Carlos o Calvo, porque ele realmente era careca. Eles utilizavam inclusive diz a história que alguns desses eles não curtiam muito. A população que chamava o Pepino de Breve, mas ele não, eu sou o Breve, não. Mas é interessante a origem desses termos, espécie de sobrenomes, né? Vinham dessa característica, né, física de cada um deles. Aqui é uma imagem muito importante. É uma pintura representando quando o Papa Adriano estava sendo ameaçado por invasores em 672 e ele pede ajuda ao que ainda não é o imperador Carlos Magno. Dessa união, em uma reunião, a pintura está representando essa reunião perto de Roma. O pintor Antoni Evera, de 1493. Ok? O Carlos Magno ele é filho e sucessor de Pepino Breve. Não é? E por que Magno, professor? Não, aí já não sei. Deu continuidade à aliança com a igreja e à política guerreira dos francos. E quanto imperador, ele estreitava laços com a igreja. Então, assim, nós vamos pegar o Carlos Magno e até fazer uma comparação com Clovis.
Ambos têm umas estratégias muito interessantes. Ele se aproxima da religião, da cristandade, para consolidar seu poder, para fazer uma unidade cultural, para legitimar seu poder, mas isso só de cristianismo, como diz não é o suficiente para expandir o seu império. Ele se utiliza de armas, fortalecimento de um exército. Diz que o exército de Carlos Magno eram fortalecidos com espadas e escudos de ferro, o que dava uma larga vantagem com povos germânicos que viviam na região, que não dominavam essas técnicas ou que não tinha um equipamento bélico militar desse nível de força. Aqui você vai reparar no século VIII 3 grandes forças que já estão rivalizando entre eles. O Império Carolíngio, que vocês estão vendo aqui. O Império Bizantino, lembra nas aulas passadas, logo após Maomé, os califados. Olha, isso é império, minha galerinha. Os caras saírem aqui do Oriente Médio, da Arábia Saudita, de Meca, dominar todo o norte. Todo o norte não é só o norte, dominou o Egito, né? Dominou o norte da África. Chegar até aqui, e só não passaram para cá porque eles foram derrotados numa batalha chamada de Poitiers, porque houve essa tentativa de chegar mais para cima e os árabes, os muçulmanos, né, eles foram, ou chamados de mouros, né, foram travados nessa região, ou sarracenos também, foram travados nessa região na chamada Batalha de Poitiers, quando os cristãos conseguiram impedir que os árabes, imagina, olha só isso, eles iam dominar todo. Claro que é bem provável a tentativa era fazer essa unificação inteira. Agora com vocês, explique como Carlos Magno fortaleceu seu poder e expandiu seus domínios na Europa no século VIII. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos junto.
Voltei, vamos corrigir juntos. Carlos Magno deu continuidade à aliança com a igreja e à política guerreira dos francos. O professor Roberto, inclusive, fez essa comparação com o rei Clovis. Enquanto o imperador estreitava laços com a igreja, seu exército, bem organizado, bem equipado, espadas, armaduras de ferro, o professor Roberto comentou sobre isso, construía um império que abrangia quase todas as terras da Europa Ocidental. Aí, nós temos essa imagem simbólica que eu acho muito interessante nós novamente reforçar. No Natal, não é por acaso, no ano 800, nós temos uma cerimônia, um ritual, né, que vai coroar Carlos Magno como imperador desse Império Carolíngio. Para isso, o Papa Leão III, deixa eu ver se eu acertei o nome do cara aqui, já vou confirmar com vocês, pega a coroa e vai coroar a cabeça de Carlos Magno. Fazendo isso, ele está representando simbolicamente que a igreja, o poder religioso, está junto com o poder político, que o poder político de Carlos Magno está submisso, inclusive, ao poder da igreja, porque ele está, inclusive, né, de forma de joelhos no chão, em formato de submissão, né? Tem toda uma simbologia, uma imagem, nós podemos construir tudo isso. Olha que interessante. Então, a coroação também está dizendo que a igreja está aceitando Carlos Magno como imperador, está legitimando o seu poder, dizendo assim, você é legítimo representante da cristandade, defensor da cristandade. Comentei sobre a Batalha de Poitiers, que segurou os árabes que quase estavam chegando ali naquela região. Não foi junto com Carlos Magno, ele também é representante desse contexto de impedir a expansão árabe, porque eles estão sedentos de vontade de chegar, claro, de conseguir fazer todo aquele círculo, né, em torno do mar Mediterrâneo, como nós comentamos, no norte da Europa. Com isso, o chefe da igreja e o imperador pretendiam dar a unidade à Europa cristã. E deram, professor, olha, momentos específicos da história que entendemos como uma aproximação. Carlos Magno fez um trabalho muito bacana também, até na própria educação. A gente fala sobre escolásticas, não coloquei nos slides, não coube na nossa aula. Era o que nós colocamos como uma aproximação da educação e da religião também. Ele colocou lá toda uma grade horária e tudo mais. Fez com que os monges se preocupassem em fazer cópias de manuscritos, de obras greco-romanas, inclusive. Se coloca na história, é colocado na história, né, que Carlos Magno foi um cara assim, muito ligado à cultura, um cara que se preocupava, né, em cuidar com a educação e tudo mais. Mas para quais educações? Né? Para quem essa educação ia? Claro que era para uma elite, que era para a nobreza, não era para a população. No entanto, mesmo assim, se coloca que houve um avanço educacional no período do Império Carolíngio. Aqui essa imagem, assim, primeiro, ela é de 1903, ela é posterior, mas é uma pintura representando o que nós acabamos de falar. Pela fé, pela religiosidade, o Papa coroando Carlos Magno, e não por acaso, né, com uma espada fincada no chão, né, mostrando poder político, poder militar, e sendo coroado, legitimado, representando também a religiosidade com o Papa. Durante a expansão militar que liderou, Carlos Magno adotou o antigo costume germânico de doar terras e privilégios. Agora aqui nós vamos entender um conteúdo que vocês vão estudar para as próximas aulas. Chama-se vassalagem. O que é isso? Carlos Magno, para tentar dar um certo upgrade, uma animada, uma motivação no seu exército, ele adotou uma política germânica. Olha aí que interessante nós entendermos essa sociedade de costumes germânicos também entrando dentro da Europa. É isso que é interessante nós comentarmos. Os germânicos não se foram todos cristianizados e acabou a cultura germânica. Pelo contrário, ainda brinquei inclusive com vocês como que aquele pinheiro de Natal foi parar nas nossas casas, não é mesmo? Pois é. Aí o que se entende? Que ele pegou um costume germânico de fazer doações de terras em troca de fidelidade. O termo que se utiliza para explicar isso é vassalagem. Então, está aqui o Carlos Magno, ele tem ali uma cavalaria, né, soldados que se destacaram numa batalha. Pessoal, olha, você vai ganhar tanto de terra, tanto de outra terra, o senhor vai ganhar tanto de terra e vai ser meu vassalo. Vai ter que jurar fidelidade em torno da minha pessoa. E assim ele vai criando generais, outras pessoas com poderes políticos também em suas localidades, né? Poderes locais. Olha que interessante. Claro, vai criando também laços de dependência. O problema é que o Império Carolíngio, eu ia falar românico, o Império Carolíngio é muito grande. Para fazer uma administração desse império, ele dividiu então em 3 áreas, chamados ducados,
marcas e condados. Daí, inclusive, dá origem às primeiras linhas nobiliárquicas. O que é isso, professor? Cara, essa palavra difícil. Nobres. Nobres com poderes. Os duques, que governavam, administravam os ducados. Os marqueses, que dominavam as regiões das marcas. E os condes, que governavam, administravam as regiões de condados. Olha que interessante. Ele fez, então, uma administração. Esses chefes, líderes de destaques do exército ou de linhagens da sua família de nobreza, colocou para governar e dá origem às três primeiras origens de nobreza. Ou seja, é uma construção social. O que é um cara que tem sangue azul, o que é popular, é tudo uma construção da própria população, da própria história. O homem inventou quem é nobre e quem não é nobre. Mais um tema interessante para a gente discutir nas próximas aulas aí. Olhe lá, os marqueses administravam as marcas, territórios situados nas fronteiras. Os ducados recebiam as maiores porções, então ducados eram territórios maiores e os condes administravam territórios menores. Então, ducados, territórios grandes, marcas ficavam próximo das fronteiras, né, territórios que precisam ser inclusive mais militarizados por questões de invasões, e daí tinham os condados, que eram territórios menores, ok? E aí, com a morte de Carlos Magno em 814, começou toda uma guerra. E aí, quem que vai ser o novo imperador? E não sei o quê. O seu filho, chamado Luís, o Piedoso porque ele era muito ligado à religiosidade, olha, sempre tem uma referência à sua característica pessoal. Ele tinha dificuldade em impor sua autoridade, diz que ele era uma pessoa muito religiosa, mas que faltava habilidade política e, inclusive, uma certa coragem militar do Luís, por isso que era o piedoso. Era meio que uma chacota, uma forma de tirar sarro das pessoas, desses nobres, desses reis na época. Era assim que surgiam esses sobrenomes, né? Aí, logo após Luís o Piedoso, seus 3 filhos começaram a entrar em guerra sobre quem iria governar o Império Carolíngio. Nessa situação de guerra, né, acabou que surgiu o Tratado de Verdun, em 843, que dividiu o Império Carolíngio em 3 partes. Carlos o Calvo, porque ele era careca, ficou com a parte ocidental, né? Olha lá, vermelho, essa parte ocidental do Império Carolíngio. Luís o Germânico, por que germânico? Ele era germânico? Não, todos são germânicos aqui, né? Como também são romanos. Ficaram com a parte oriental, a parte verde. E Lotário ficou com a parte central, essa parte mais rosinha, né, galerinha? Ó, já tem uns estados pontifícios que surgiu aqui, que é um estado independente, um reino da igreja cristã. Não usem ainda o termo católico, ainda não existe a igreja católica em si ainda. A igreja cristã, já temos um estado pontifício, onde fica o Vaticano, atualmente. Olha que interessante. Que se estende no Mar do Norte até o centro da atual Itália. Vamos fazer junto? Durante a expansão militar que liderou, Carlos Magno adotou um antigo costume germânico de doar terras e privilégios aos nobres que serviam e lutavam contra ele. Qual é o nome dado a essa relação entre nobres? Suzerania? B. Vassalagem? C. Condados? D. Marcas. Vamos ver quem ficou bastante atento nessa aula, que essa eu acho que está mais difícil. Letra A, B, C ou D, galerinha? Qual que é a relação de fidelidade quando chegava Carlos Magno, que utilizou de um costume germânico em doar terras para seus líderes ou militares que se destacavam? Qual? Letra A, B, C ou D? Muito bem! Letra B, vassalagem. E já cria, inclusive, laços de fidelidade, de aproximação. Fechou? Cultura e religiosidade, Império Carolíngio. Pegamos aqui, então, Carlos Magno, Império, Administração e a divisão com o Tratado de Verdun. Próxima aula, não percam formação da Europa, colonato. Agora vamos entrar. Agora vamos colocar as 2 mãos, o pé, a cabeça. Vamos entrar de feudalismo e tudo. Agora é o tema das cavalarias. É o tema dos castelos, que eu sei que vocês estão assim, agora chegou. Ok? Vamos se divertir nas próximas aulas. Não percam. Fechou? Só agradecimento. E como sempre, para a gente terminar aí com bastante sorte esse finalzinho da aula Paraná. Foco nos estudos, galerinha. Força. Fé não faz mal a ninguém, né? Até a próxima. Valeu!